Olá, bem-vindo ao Saúde Você, segunda-feira, 11 horas da manhã, e a gente começa a semana como? Falando do que vocês gostam. Vamos falar sobre cirurgia plástica. Ele veio de Minas, mas ele não é mineiro. Vou contar pra vocês. Eu recebo o Dr. Yuri Araújo, médico cirurgião plástico, e nós vamos falar sobre cirurgia plástica, se ela é arriscada. Gente, olha só, procedimentos hoje estéticos, cirúrgicos, é importante sempre ter uma opinião de um profissional. E o Dr. Yuri está aqui para falar com a gente sobre cirurgia plástica. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Obrigado pelo convite, tá? Estou aqui em São Paulo, estudo da Caras, tá? Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor, o senhor não é mineiro? Não. O senhor é? Sou baiano, moro em Minas há uns 16 anos. Ah, por isso. Ele tem uma mistura do sotaque do mineiro, com um pouquinho do baiano, mas está há 16 anos em Minas. Sim. Doutor, é o seguinte, nós vamos falar sobre um tema que as pessoas perguntam muito, é assim, número 1 quando se fala em saúde, em cirurgias, em procedimentos estéticos, que é as cirurgias plásticas. As pessoas, apesar de ter muito desejo, eu percebo que ao mesmo tempo também tem muito medo, né? Esse medo é bom até. Sim. Na verdade, do medo é a segurança. Pra tudo na vida, né? Eu costumo falar para as pessoas que a medicina, né, não é uma ciência exata. 2 mais 2 vão ser 4. Aqui na Ucrânia está tendo a guerra, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. A medicina permite variáveis. Se você for em 10 profissionais, fatalmente a opinião dele não vai ser absolutamente igual, né, desses profissionais, e nem vão ser absolutamente distintos. E você poderia me questionar: todos estão certos? Eu não saberia te responder. Todos estão errados? Eu também não saberia te responder. O que eu poderia te responder de uma forma racional e objetiva? Desde que o profissional trabalhe de uma forma técnico-científica, siga um protocolo de segurança respaldado na ciência, ele não vai estar errado. E o que, Duda, vai diferenciar efetivamente um profissional do outro? Além de operar bem, que eu acho que é uma obrigação de um cirurgião que passou 12 anos para estar fazendo esse exercício, né, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com registro de especialidade no Conselho Federal de Medicina, é ter a sensibilidade da indicação. Se existe hoje dezenas de técnicas e centenas de variações técnicas, é porque cada um tem sua devida importância. Então essa sensibilidade, esse feeling de avaliar a Duda, e além de operar bem, saber qual a melhor técnica a ser feita, é essa junção que é a junção da excelência, do sucesso. E a segurança, justamente, eu costumo orientar as pessoas de casa que estão assistindo, passa por quê? Primeiro você olhar o histórico desse profissional, depois procurar, obviamente, pessoas que já operaram com esse profissional e local onde se opera, né? Esse local tem que ser com liberação da Anvisa e os órgãos responsáveis por isso. Uma equipe multidisciplinar, um anestesista experiente. Não só a cirurgia, o pós-operatório também tudo é fundamental para se ter um sucesso. Tá? Então a segurança passa por tudo isso. Qual que é a idade mínima quando a gente está falando de cirurgia plástica? Porque hoje o desejo da cirurgia, ele começa muito cedo, né? E eu vejo meninas novas que já têm vontade de fazer cirurgia. Mas qual a idade que é recomendada? Olha, talvez você vai assustar com a minha resposta. Não existe idade mínima. Por quê? Porque quando falamos em cirurgia plástica, as pessoas imaginam apenas a cirurgia plástica estética. Não. Vamos supor uma criança que reparadora também. Então vamos supor uma criança que nasce com o lábio leporino. Sim. Com 3 meses, né, já pode fazer a cirurgia de queloplastia. Sim. Com 12 meses, já pode fazer a cirurgia de palatoplastia. Paciente jovem, eu acho que eu entendi mais a sua pergunta, que quer pôr uma prótese de silicone, né, que começa justamente indo pro lado da estética. Em média 16 anos. 16. Ou 2 anos após a primeira menstruação. Aí já existe uma indicação técnica para isso. Agora, falando em silicone, como eu citei, né? As adolescentes hoje têm um sonho de consumo pelo silicone. Doutor, a prótese de silicone, ela é segura? Duda, a primeira prótese de silicone envolta numa cápsula foi realizada no ano de 1961 nos Estados Unidos, no Texas. Em 1962, foi feita uma apresentação no Congresso brasileiro, no Congresso americano, e de lá para cá isso virou uma febre. As próteses antigamente existiam um tempo máximo de 10 anos, você teria que fazer a troca. Hoje isso acabou.
mas nenhum profissional pode garantir que você vai ficar com a prótese a vida inteira. Por quê? Você pode ter uma contratura capsular? Pode. Você pode ter uma rejeição? Pode. Você pode ter uma infecção? Pode. Isso é comum? Não. Em média de 400 pessoas que vão ser submetidas a esse procedimento, uma vai precisar retirar e normalmente, respeitando o prazo, essa prótese é recolocada e obtém esse sucesso. Então, é muito baixo o índice. Agora vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Normalmente quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, até pelo excesso de pele, muitas vezes ela precisa de uma cirurgia plástica. Então a minha pergunta é, após a cirurgia bariátrica, uma cirurgia bariátrica, quando fazer e por que fazer? Primeiro, toda cirurgia bariátrica, o paciente ele vai ter uma perda ponderal significativa, uma média de 40 quilos, pessoas perdem até mais de 50 quilos com isso. Sim. É bom sempre lembrar, vou fazer aqui um parênteses, todo paciente bariátrico, a cicatriz dele é diferente do paciente não bariátrico. Por quê? Hoje a excelência da gastroplastia, para a cirurgia bariátrica, é a Fobcapello, que além de ser restritiva, ou seja, ela diminui o volume do estômago, ela é desabsortiva. A alça bilodigestiva é feita uma espécie de ípsilo de Roux, e vai cair lá embaixo. E isso vai diminuir, além de diminuir o volume do alimento, vai diminuir a absorção. Só que o nosso organismo ele não é seletivo. Então vai diminuir a absorção de gordura, mas também vai diminuir a absorção de proteínas e outros nutrientes. Então a cicatrização do paciente pós-bariátrico é diferente de um paciente não pós-bariátrico. Respondendo a sua pergunta, é fundamental que se faça, porque você vai ter uma lipodistrofia, um excesso de flacidez deste paciente. E em média de 1 ano a 2 anos, ou Duda, quando esse paciente ele tem uma perda média de no máximo 10% em 3 meses consecutivos. Tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante e as pessoas estão falando muito de padrão de beleza na internet, E eu falo que a internet tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da pessoa que você segue, ela pode ser uma ótima influência ou uma péssima influência, Sim. Tem que tomar muito cuidado. Então eu gostaria de saber qual que é a sua opinião, doutor, sobre os padrões pré-estabelecidos de beleza, isso é um ponto. E aquelas pessoas que se sentem frustradas por terem nascido num corpo ou com um rosto que não segue esses padrões de beleza. Qual que é a sua opinião sobre isso? Duda, primeiro, o padrão de beleza, ele vai mudar com o passar dos anos. Se você pegar esse padrão de beleza do século XX, o padrão de beleza era uma mulher com mulher mais volumosa, mais baixa. E isso mudou. As que eram volumosas estão tudo tentando ficar magras, secas. Se você pegar a década de 70, qual era o padrão de beleza? Era aquela mama pequena. Se você pega aquelas imagens do Rio de Janeiro, Copacabana, aquelas fotos, você vai ver com o peito pequeno, com o biquíni minúsculo. Isso mudou. Hoje aumentou o volume e eu já estou percebendo que as pacientes que estão me procurando hoje no consultório já estão querendo uma mama um pouco menor. Então esse padrão muda. O que eu procuro falar para as pessoas que mais importante do que a estética é seu interior, é você se sentir bem com você. Então, muitas vezes as pessoas chegam no meu consultório, sentam e falam assim, doutor, o que você acha que eu devo operar? A minha resposta é bem simples e direta. Eu acho que não tem que operar nada. Mas como assim? Eu pergunto, algo está te incomodando? Se estiver incomodando, eu opero. Se não, você tem que seguir sua vida. Sim. Como você é. Nós não devemos seguir estes padrões pré-estabelecidos. Até porque eu percebi que isso aumentou muito na pós-pandemia, porque as pessoas passaram a ter mais tempo para estar olhando a rede social. E nem tudo se comparando, É o que é pior. Nem tudo que você vê na internet é verdade. A maioria das pessoas não está com filtro. Ai, eu fico com uma raiva quando eu vejo essas coisas. Eu falo, meu Deus, então... e as pessoas vão acreditar. Porque tem as pessoas que têm até um pouco mais de conhecimento ali da ferramenta e percebem, opa, tem filtro. Mas ainda existem Photoshop, muitas pessoas que são enganadas por essa massa, por essa indústria da internet. Isso é muito mais do que você imagina. O paciente chega no consultório, mostra a imagem. Eu que não entendo muito de questão... Já fala que a foto foi tirada. Isso aqui é um Photoshop grosseiro, inclusive. Mas eu acho que o fundamental é você estar bem com você. É isso aí. Agora, eu tive um caso de uma amiga, ela fez cirurgia plástica antes de mim. E ela me falou que ela gostaria muito de ter feito o mesmo procedimento que eu, mas ela não fez porque ela é fumante.
Explica pra gente por que o tabagista tem esse risco no caso da cirurgia plástica. O que é que acontece? O cigarro, que inclusive o ideal é não fumar, tá, gente? Isso já ficou cafona. Na década de 70 que era chique fumar, isso já ficou até cafona. Tem mais de 4.000 substâncias, aproximadamente 4.600 substâncias químicas. E as principais vão ser o quê? Cianeto, monóxido de carbono e... enfim. Só que acontece? Nosso sangue, nós temos a hemoglobina, tá? E para ela fazer a nutrição, o oxigênio liga-se à hemoglobina, que é a série vermelha, e faz a nutrição do tecido. Sim. Quando você fuma, o monóxido de carbono é absorvido. E ele se liga também a essa hemoglobina. Só que ele tem uma concorrência desleal. Ele se liga 250 vezes mais do que o oxigênio. Então, o oxigênio não chega para fazer a nutrição, né? O monóxido de carbono compete e não deixa chegar. Então, isso pode dar o sofrimento do tecido, a necrose. Isso não quer dizer que o fumante não possa operar, mas devemos respeitar o tempo. Sim. Normalmente, eu peço que aguarde 30 dias antes da cirurgia e pare de fumar 30 dias depois. Isso que eu ia perguntar, mas tem que parar, né? Para ter pelo menos uma baixa, né, desse índice de monóxido de carbono na corrente sanguínea. Bom, a gente está falando de um tema muito importante, chamando a atenção de vocês, porque conversar com médico, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que vem aqui orientar, é muito importante, gente, quando a gente fala de procedimentos cirúrgicos, porque como eu falo, e sempre reforço isso, em vários programas de TV eu já vi pessoas com consequências de vida, assim, sentenciadas a uma frustração definitiva de vida por um erro cirúrgico, por não ter procurado fazer com um profissional indicado. Então, fique atento às orientações quando um profissional fala de cirurgia plástica. Conversei com o Dr. Yuri Araújo, médico cirurgião plástico. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço pela sua participação. Te espero muito mais vezes aqui. O pessoal adora falar sobre cirurgia plástica. Você está convidado a ir lá em Belo Horizonte passear um pouco. Opa, vamos lá. Eu adoro a terra de mineiro. Olha, como o doutor tem esposa, eu faço a frase que eu brinco, né? Ou você casa com o cirurgião plástico ou você fica melhor amiga. Então eu já sou melhor amiga da esposa, né? Porque daí você fica melhor amiga da esposa, daí você tem um viés com o médico. Mas é amiga da esposa, viu, gente? Doutor, obrigado. Um beijo pra você, pra sua esposa, pra todo mundo de BH. Seja sempre bem-vindo ao programa. Obrigado.